Olá, meu amigo, minha amiga, Osvaldo Neto aqui com você. Nessa aula, nessa primeira aula do nosso mini treinamento, nós vamos falar sobre algo extremamente poderoso. Eu já atuo com coach há muitos anos, já tenho centenas e milhares de alunos que participaram dos meus treinamentos, que participaram das minhas formações, e eu posso lhes dizer que essa ferramenta, que esse método que eu vou explicar para você aqui é o método mais poderoso que existe na face da Terra. Pensa só, muitas pessoas passam a vida toda tentando entender as outras pessoas, tentando muitas vezes mudar a cabeça das outras pessoas. Também existem algumas que tentam mudar a si mesmas, porém sem nenhum resultado efetivo. Por quê? Porque o ser humano ele é complexo. O ser humano, eu costumo dizer que a nossa mente é o computador mais poderoso que existe na face da Terra. Nós vamos processando informações desde o dia em que nós somos concebidos até o dia em que a gente vai desse planeta, até o dia que a gente morre. Então, nesse meio tempo aí, do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, nós vamos recebendo informações, nós vamos codificando informações. A psicologia diz que do 0 aos 7 anos, nós aprendemos de tudo aquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos. Então, do 0 aos 7 anos, nós somos como que livros com folhas em branco. E as experiências que nós vamos tendo, daquilo que nós observamos ali com os nossos pais, ou com os nossos pais substitutos, daquilo que a gente vai vivenciando, sentindo, daquilo que entra nos nossos ouvidos, daquilo que nós captamos pelos órgãos dos 5 sentidos, vai sendo escrito e a nossa mente vai dando respostas e nós vamos aprendendo sobre o mundo. Então, o mundo em que nós vivemos e a forma como que nós nos relacionamos com as outras pessoas está ligada com tudo aquilo que nós aprendemos. Veja só, esse método que eu vou explicar para você aqui é um método de autoconhecimento e um método de relacionamento com as outras pessoas. E quando eu digo relacionamento, eu digo em todas as áreas. Pensa só, você dentro da empresa em que você trabalha, você entra e você tem um objetivo, uma meta de crescer ali dentro daquela empresa. Porém, talvez você enfrenta dificuldades com relacionamentos com seus colegas, com seus pares. E aí você não sabe lidar com as pessoas. E talvez você desempenhe muito bem o seu papel. Dentro da empresa você é promovido e de repente você está ali num cargo de liderança. E aí você tem outras pessoas abaixo de você, você tem outras pessoas que você precisa liderar. E essas pessoas que são os seus liderados agora, elas trazem bagagens emocionais, elas trazem aprendizados que elas tiveram em diferentes situações, na sua família, nas suas culturas. E aquilo vira uma comunidade de pessoas diferentes, com personalidades diferentes. E você, enquanto líder, precisa entender, saber lidar com cada personalidade, saber lidar com o seu time, organizar o time para que você vença o campeonato. Então é exatamente isso que a ferramenta que trabalha as estruturas de personalidades, que eu desenvolvi, que eu busquei, que eu aprendi, criei esse método, pode ajudar você a melhorar o seu casamento. Tem, centenas de alunos que estão aplicando nas suas vidas. Você pode melhorar profissionalmente, você pode melhorar na sua comunidade, enfim. Você vai se conhecer, você vai entender a sua personalidade e você vai também aprender como lidar com as outras pessoas. Imagina só, uma ferramenta, um método que vai ajudar você a lidar com as outras pessoas, a você falar na linguagem da pessoa, a você
trazer a pessoa para o seu lado, fazer com que a pessoa venha para o seu lado e juntos vocês possam trabalhar juntos, vocês possam se relacionar, enfim. Eu quero falar sobre a estrutura da personalidade. Eu quero, primeiramente, introduzir aqui um conceito e nós teremos outras aulas aqui nesse mini treinamento, então acompanha, tá? Não perca nenhuma aula, porque isso vai mudar radicalmente a sua vida e a forma como você enxerga as personalidades e os relacionamentos. Eu quero falar sobre um conceito que vem da psicanálise, um conceito que foi muito discutido e até hoje é discutido no meio da psicologia freudiana, da psicanálise, que é as estruturas de personalidades ou as facetas do ego ou as estruturas do ego. Então, como eu disse, do 0 aos 7 anos nós aprendemos de tudo aquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos. Dos nossos pais, das pessoas que foram autoridades, enfim. A gente aprende. E esse aprendizado, ele fica lá na nossa mente. E todas as vezes que nós estamos ali recebendo um estímulo, nós respondemos de acordo com aquilo que nós aprendemos. Então, Freud e a teoria psicanalítica das personalidades diz que o ser humano, ele é mais ou menos dividido em 3 partes. Primeira parte do nosso comportamento, da nossa personalidade, é o que nós chamamos de id. É o id. O id é aquela parte mais primitiva, é a nossa, digamos assim, a nossa essência. É aquela parte do instinto. Então no id nós temos os nossos instintos mais secretos. E é aqui onde nós temos aqueles desejos, aquelas vontades que faz parte da nossa essência, que muitas vezes não é moralmente aceito ou não é politicamente correto. Então aqui está a nossa essência, os nossos segredos, aquilo que nós somos, aquilo que você é quando ninguém está olhando, está relacionado ao id. Porém, além do id, nós temos o ego. O ego, ele traz aquele choque de realidade. Então, o ego, ele tenta a todo momento proteger o id. O ego, ele tenta a todo momento falar para o id, não, isso não pode. Você não deve fazer isso. Isso não é legal. Isso, se você fizer isso, vai dar problema. Então, muitas vezes o id quer, por exemplo, e aqui, quando eu digo id, não estou querendo dizer só coisas moralmente erradas, não é nada disso, mas é aquela verdade que você traz. Por exemplo, certa vez eu atendi uma pessoa, um aluno, que fez o nosso treinamento, e ele se sentia mal por ter, vencido na vida, por hoje ele estar muito bem financeiramente. Por quê? Porque ele veio de uma família muito humilde. E ele aprende ali, e isso fica no seu id, na sua personalidade, que quem ganha muito dinheiro são pessoas exploradoras, que quem tem dinheiro, os ricos, são pessoas desonestas. E ser pobre é questão de humildade, é questão de ser uma pessoa do povo. E ele vem de uma família humilde. E ele, o id está explodindo lá dentro, querendo crescer, querendo ganhar dinheiro. Porém, o ego começa a falar, não faz assim. No fundo ele deseja, mas existe essas barreiras, esses bloqueios, essas crenças da personalidade que fala, não, isso não é legal. E aí vai reprimindo esse desejo. E os desejos reprimidos, eles, uma vez ou outra, vão vir à tona. Porque você não consegue reprimir o id para sempre. Mas aí o ego fala, não, calma, não faz isso, isso é errado. Você não está vendo sua família, todo mundo é humilde. Se você ganhar dinheiro, vai dar a impressão de que você está querendo pisar neles. Olha só o que a nossa mente traz para nós. Isso é um exemplo, tá? E aí, nós temos, além disso, que a terceira parte da personalidade, que é o superego.
superego. O superego, ele é o dever moral. Ele é o dever moral da sociedade, digamos assim. Ele é o conjunto de moral, de o que pode, o que não pode. Por exemplo, você fala assim, eu quero tomar sol, quero fazer um bronzeamento. E aí você quer, se bronzear, você quer fazer um topless. O id quer fazer o topless para queimar, para fazer aquele bronzeamento, porque o id acha bonito. E o ego fala, olha, isso não vai dar certo. Isso não é legal. Você pode aí ser presa, porque é atentado ao pudor. Mas o superego fala assim, olha, isso é pecado, você é doido, é mostrar os seios. Isso é errado. Você vai ser taxada como uma mulher de vida fácil. Então, essas 3 etapas da personalidade, elas ficam latentes na nossa cabeça. E isso vai moldando como a gente age. E quando eu criei o treinamento de coaching, a formação em coaching com Eneagrama, eu fiz o casamento do coach, que é uma estrutura de ferramentas aonde ajuda você a sair de onde você está e ajuda você a chegar aonde você deseja, a fazer essa jornada, esse caminho de sucesso. Eu fiz o casamento do coach com o Eneagrama. Porque o Eneagrama é a ferramenta que extrai o melhor que tem na nossa personalidade. Então, o Eneagrama, ele nos ajuda a nos relacionarmos com as outras pessoas. O Eneagrama, ele fala de 9 tipos de personalidades e como essas personalidades vão se relacionando. Fala também como você tem que agir em determinadas situações, como você tem que agir com determinadas pessoas. Então, nessa primeira aula, eu quero resumir principalmente a questão do id, do ego e do superego, tá? Nas próximas aulas eu vou aprofundar sobre o Eneagrama e sobre os tipos de personalidades, os 3 centros de inteligência do Eneagrama, e nós vamos estudar e aprofundar sobre os estudos da estrutura da personalidade. Mas antes, eu quero que você dê uma olhada aqui embaixo e faça a sua inscrição na nossa formação em coach com Eneagrama. Essa formação em coach, olha só, para você ter uma ideia, qual que é o valor dessa formação? Ela é 100% online, você vai ter à disposição uma plataforma 100% online, onde você vai ter aulas, você terá ferramentas, você terá PDFs, você terá apostilas para aprender a aplicar em si o Eneagrama e aprender a entender as outras pessoas. Então você vai se formar em coach, em analista comportamental e vai ser expert em personalidades. Essa formação, o valor inicial dela é R$ 3.997. Esse é o valor para uma formação. Por quê? Porque você vai se formar, é uma profissão. Tem coaches que ganham 5 mil por sessões, de 10 sessões. Tem coaches que usam o Eneagrama como análise comportamental, que chega numa empresa e faz ali uma sessão em grupo que pode cobrar até 100, 150 reais por pessoa para dar uma devolutiva ali naquela empresa. E tem pessoas que falam, não, mas eu quero aplicar na minha vida, eu quero aplicar no meu trabalho, eu quero aplicar na minha liderança. Então, 3.997 para tirar você de onde você está, fazer com que você seja um expert em análise comportamental, entenda as outras pessoas e entenda a si próprio, é um valor irrisório. Porém, esse valor, eu sugeri um valor promocional, tá? De 997. 997. 3 mil reais de desconto. Porém, nós estamos passando por um momento, nós estamos passando por esse momento aonde as pessoas estão em casa, estamos em quarentena, então eu quero fazer aqui uma promoção especial de quarentena. Você não vai pagar 997, você não vai pagar 3.997, você vai investir em você, na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua liderança, no seu trabalho, apenas R$ 597. Esse valor você pode pagar à vista, no boleto, ou você pode parcelar em 12 vezes
no cartão de crédito, tá? 12 de R$ 59. Valor irrisório. O que você faz com R$ 59 hoje? R$ 59 para você ter acesso a um conteúdo poderoso não é nada perto do que vai mudar na sua vida. Então, essa foi a primeira aula. Espero você na segunda aula. Eu quero aprofundar com você mais sobre as estruturas de personalidades. Vem comigo!